Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 3 de novembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube. Parte inferior do vídeo, abaixo do vídeo, tem um botão inscreva-se. É só clicar nele e deixar o sino das notificações devidamente ativado para você aproveitar ao máximo todo o conteúdo de aprendizado e também toda a parte de análise aqui do meu lado, a programação do canal. Você pode se inscrever também passando o cursor do seu mouse em cima da imagem inscreva-se aqui no canto inferior direito e na sequência clicando na opção que vai aparecer para você se inscrever no canal. No pregão na análise de hoje eu vou falar sobre o Ibovespa, né, falando aqui do Ibov, do mini índice, do mini dólar, depois eu venho falando de PTR4, Vale 3, LCAN 3, SUSB3, GGBR4, BBDC4, MGLU3, IRBR3, ZTC3 e BRML3. São os ativos que eu vou abordar nesta análise de fechamento. Começando aqui então para falar do Ibov, que está tendo uma alta boa de 2,5%, uma boa recuperação, mas observe, toda essa recuperação que teve, toda a alta do pregão de hoje não conseguiu superar ainda a máxima do pregão anterior. Mas, logicamente, é melhor ter uma alta dessa do que ter queda, né? Mas o fato ainda, isso que eu quero dizer com isso? Que não mudou o cenário que foi deixado na semana passada. Começa a mudar realmente o cenário que foi deixado na semana passada se o Ibov voltar para cima dessa região aqui, ó. Na minha opinião, né? Na minha leitura, volta para cima das médias, volta para cima da região dos 98.300 pontos. Então isso começa a representar algo mais relevante em termos de força. O outro ponto, se o Ibov sobe forte aqui e depois começa a cair de novo, também é algo positivo. Quanto mais ele subir e depois começar a cair, por quê? Porque ele não perdeu esses fortes e passa rasgando tudo aqui para baixo, sair vindo aqui forte para baixo. Isso, quanto mais ele subir para depois cair, reduz um pouco a intensidade da queda que foi apresentada na semana passada e, consequentemente, a expectativa de ter algo muito longo para baixo, que poderia até parar, se resolver cair mais forte, parar na região dos 90 mil pontos. Mas ainda continuamos dentro de um cenário um pouco mais baixista, apesar do bom candle de alta. E, logicamente, na torcida que o próximo pregão já supere a máxima do pregão de hoje, continua o seu movimento de subida dentro do que eu acabei de mencionar. Seguindo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise for útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, compartilhe com um amigo, com um familiar, agradeço demais, ou no grupo aí que você participa também você pode compartilhar. No gráfico aqui de 60 minutos do mini índice, temos um cenário de indefinição. Dá para falar até de tendência de alta, mas quando eu olho para essa tendência de alta do G60 dentro desse movimento de queda e depois que faz esse rompimento não vai muito longe, não vejo essa tendência de alta tão relevante. Mas o fato está dentro de um movimento de subida, abriu subindo, continua mais favorável para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou pivô de alta, um gráfico de 10 ou de 5 minutos, mas principalmente fundo ascendente para cima da região dos 96,160, sendo mais exato aqui no gráfico de 10 minutos, ou seja, abre subindo e passa a gerar sinalizações de alta aqui acima dessa região. 96,160, pode ser até aqui abaixo, 96,160, em cima desse patamar. Se ficar aqui enrolado e gerar fundo ascendente, possibilidade de compra. Se vier a abrir subindo e passar a gerar sinalização de fundo ascendente, foco em compra no próximo pregão. Por outro lado, abriu caindo de maneira forte, perdeu essa região aqui, ó, volta a ficar interessante para venda através de topo descendente abaixo da média móvel de 13 períodos. E, logicamente, melhor se for para baixo de um patamar ali na faixa dos 95,500. Seria a região aí de se trabalhar um pouco mais na ponta vendedora. Ou seja, se abre caindo, volta para baixo da média, perde a mínima desse grande candle aqui de alta do G60. Os 95,525, justamente a região dos 500 que eu já comentei, passa a gerar topo descendente para baixo dos 95,500. Fica mais para buscar a operação na ponta vendedora de day trade. Seguindo para o dólar, dia que bate lá na região de topo anterior, na média móvel, duplo suporte, antiga resistência, mudança de polaridade junto com a média e traz uma expectativa maior de ter uma pressão compradora e vai confirmando nesse pregão, ficando aqui no 0 a 0, mas é uma baita recuperação. Gráfico de 60 minutos, o que isso representou? Representou o retorno do preço para cima desse patamar. Enquanto o dólar estiver acima dessa região e abrir, por exemplo, subindo, está no gráfico de 10 minutos, dólar abre subindo, olha, dá para ver bem aqui no gráfico de 10 minutos essa região. Abre subindo e passa a proporcionar fundo ascendente já para cima dessa região aqui de 5.764 ou 63, foco maior em compra de day trade, fundo ascendente ou até mesmo pivô de alta. Por outro lado,
abriu caindo, gerando o quê? Um pivô de baixa no gráfico de 10 minutos. Abriu aqui caindo. Lembrando que o pregão agora está fechando aí nesse horário, não vai ter mais uma hora a mais aqui no mini índice ou no mini dólar, o dólar fechando aqui às 18h15. Então a gente já tem algo mais relevante para o próximo pregão. Abriu caindo, veio aqui para baixo, gerando pivô de baixo. Olharia para fazer a operação de venda de topo descendente, melhor ainda se for para baixo do patamar ali dos 5.743, 5.751. Melhor ainda abaixo dos 5.743 para fazer a operação de venda de day trade. Abaixo desse patamar aqui, ó, 5.743,5. Exatamente esse valor. Volta para baixo desse patamar, passa a gerar topo descendente no gráfico de 5 ou de 10 minutos. Foco maior em buscar a operação na ponta vendedora de day trade. Enquanto abrir para cima, já abrindo em alta, acima dos 763, 764, foco maior em compra de fundo ascendente. Vamos para as ações, falar agora de PTR4 no dia de hoje, boa alta de 4,65%, só que o leilão está jogando o ativo para baixo aqui em 0,86%, ou seja, apontando para fechamento 19,65, respeitando a média móvel exponencial de 3 períodos. Qual o desafio da Petro? É isso, justamente isso aqui em conjunto com a média. 19,81 a 19,88 e a média móvel exponencial de 13 períodos. Então a Petro ainda não saiu, o leilão ainda está correndo aqui nos ativos, a Petro não saiu do leilão, mas vai apontando aqui, está próximo de sair do leilão, pelo menos está apontando aqui mais um minuto de leilão, pode alterar um pouco essa variação da Petro. O fato é, a ação está dentro de uma tendência de baixa, na minha opinião, tendência de baixa. Por que tendência de baixa? Porque ela retomou, perdeu todos os fundos anteriores, então basicamente, apesar de não ter um pivô de baixa, ela retoma a tendência de baixa. Qual seria a alternativa de se trabalhar numa possível venda nessa ação? Girou aqui um candle de baixa no próximo pregão. Perdeu a mínima aqui na sequência, topo descendente, foco maior em buscar operação na ponta vendedora. Ou sendo mais já agressiva, perda da mínima do próximo desse pregão, possibilidade de venda de swing trade na Petro. O que muda esse cenário é a Petro realmente continuar o movimento dela de subida, voltar aqui para cima de um patamar de R$20 pelo menos. Isso começa a enfraquecer a possibilidade de trabalhar numa venda de swing trade em cima de PTR4. Mas para compra, nesse momento eu não trabalharia, e se eu tivesse comprado, eu jogaria o stop para baixo da mínima do pregão de hoje, se essa compra for uma compra de swing trade. Na Vale 3, o dia de hoje, dia de bela alta, hein? A Vale 3 com alta de 4,24%, o leilão ainda está jogando um pouco mais para cima, 0,85% para cima. Se é algo positivo, pelo menos que eu olho para mim, é por conta de quê? Porque eu tenho esse ativo nas duas carteiras de ações. Tem uma na carteira semanal, que é a carteira exponencial, que foi divulgada aqui ontem, dentro do aplicativo DV Invest, que está aqui do meu lado, e a outra, e também está dentro da carteira perspectiva, que é a carteira mensal de ações, revisada aí mensalmente. Então isso é algo bom que está acontecendo aqui, esse bom fechamento. Então, eu vejo com bons olhos esse fechamento aí do ativo. O que é relevante no sentido de operação de swing trade? Está chegando no nível de resistência principal, que ela deu uma patinada aqui, ficou uma vez ali acima de uma região aí por volta dos 63, 63,10, mas o fato é que se ela permanecer aqui de lado ou gerar algum fundo ascendente no G60, vou colocar até no gráfico de 60 minutos, olha o tamanho desse movimento. Ela resolve cair no próximo pregão e gera fundo ascendente já para cima dessa região aqui, dos R$62 pelo menos, ficaria mais para se buscar compra pelo gráfico 60 minutos, fundo ascendente ou pivô de alta, tentando pegar a continuidade do movimento de subida com stop mais curto pelo gráfico 60 minutos. É a alternativa que eu vejo para a Vale 3. Quem está comprado no ativo, stop pode ser reposicionado, para quem está comprado no swing trade, pode ser reposicionado aqui abaixo da mínima do pregão de hoje em R$ 61,19. Elican 3, recomendação de compra nesse ativo nessa última hora de pregão. A última hora de pregão agora das 17 às 18 horas. Ativo voltou para cima desse candle aqui. Isso aqui tudo sendo considerado todo um processo de correção dessa subida. Voltando a fechar para cima desse nível aqui, ó, desse topo que veio aqui para baixo. Estava brigando para ver se fica assim, pancada para baixo e já volta no pregão seguinte para cima, um falso rompimento. Expectativa aqui de subida. E eu estou tentando pegar esse movimento de subida. Passando os dados desta recomendação, colocando aqui na tela, os dados aqui dessa recomendação da Elican 3, entrada aqui por volta dos 26,38, fechou em 26,55, deram uma puxada aí para cima, mas nos últimos minutos do pregão,
25,43 é o ponto de stop, é um pouco abaixo da mínima do pregão de hoje, basicamente abaixo da mínima do pregão de hoje. Isso gera um stop, se ele for acionado, de 3,6% e alocando 12% do capital total, tentando pegar um objetivo lá para a faixa dos R$ 28,28. Então essa é a entrada aí que a gente fez hoje em LCAN 3. Isso, a recomendação está aqui, está dentro do aplicativo DV Invest, tem todos os detalhes, que é isso que eu acabei de informar aqui, isso é enviado no momento lá da recomendação. Seguindo agora, depois da LCAN 3, falar agora só para mencionar em relação ao LCAN 3, que o cenário é de tendência de alta em todos os prazos operacionais. Gerou um sinal negativo na semana passada, mas permaneceu acima de um topo anterior, perdendo a mínima da semana anterior, mas permaneceu acima. Com esse retorno forte para cima, fica trazendo expectativa de subida. Se ela voltar para baixo justamente desse nível, por isso que me chama a atenção de sair dessa posição, porque aumentaria a probabilidade de ter uma correção maior no gráfico semanal de vir a testar, por exemplo, a média móvel de 13 períodos, que está na faixa dos R$ 23,50. Por esse motivo que eu coloquei o stop abaixo da mínima do pregão de hoje e não aqui embaixo. SUS B3, mais uma ação que também chama atenção nessa questão de ter feito um bom pregão com alta de 5,25%, de ter confirmado não só em oscilação como fez na última sexta-feira, mas agora confirmar um fechamento acima das resistências, porque isso reforça um pouco mais essa retomada da tendência de alta de curto prazo no ativo, e é algo bom também para as duas carteiras que eu tenho, a carteira mensal e a carteira semanal. Ela está nas duas carteiras, tanto a semanal quanto a mensal. Então, bom desempenho aqui do ativo no pregão de hoje, vem para cima dessa zona de resistência. O que daria para ficar atento? Nessa região aqui na faixa dos 51,60, se acontecer algum retorno do preço no G60 aqui para a faixa 51,60, fundo ascendente, para uma possível compra mais próxima daqui, ou ficar aqui de lado e gerar ali um pivô de alta pelo G60, também é outra alternativa de compra de swing trade, uma operação mais curta em cima de SUS B3 usando o gráfico de 60 minutos. Então, cenário positivo para o papel, tendência de alta. Para quem está comprado já no swing trade, abaixo da mínima de hoje estaria bem posicionado. 1, 2, 3 candles do movimento. Stop pode vir para cá, ainda mais sendo um candle que fechou acima, que teve um fechamento aqui dessa máxima, dessa resistência localizada aqui no 52,22. Então não deveria mais, em termos de manter uma expectativa mais positiva de subida, retornar para baixo dos R$ 50,22, poder colocar o stop ali em 50,19. GGBR4, assim como o Vale, no setor de siderurgia também, Vale de Metalurgia, nós temos aqui as siderúrgicas indo muito bem no pregão de hoje, a CSNA3 foi bem, Usiminas foi bem, e também GGBR4, fechamento em alta de 6,28%, movimento forte para baixo, movimento forte para cima, eu olharia com carinho para um G60, para buscar alguma compra. De que forma? Tentou aqui cair, bateu aqui no patamar que era dois fundos anteriores, topo anterior, girou sinalização de alta de fundo, beleza, dá para fazer uma compra aqui com stop mais curto, tentando pegar o que um movimento de subida lá para essa região aqui dos R$ 23,65, 70 centavos. Essa seria uma alternativa de entrada, porque ficou muito perto da resistência e o stop ficou muito longo para essa operação. Algo parecido que eu comentei na Vale 3. Tá? Ainda mais que o candle da semana passada foi um candle relevante para baixo, traz essa chance de ter ou uma lateralização ou um movimento para baixo. Esse grande candle de alta já aponta mais para o movimento de baixo, já ficou mais distante, mas pelo menos o movimento lateral ainda não foi descartado. Por esse motivo, se tiver movimento lateral, que traga a sinalização de compra um pouquinho mais abaixo, conforme comentado pelo gráfico de 60 minutos. Bradesco, BBDC4, bom fechamento hoje, alta de 3,42%, superação da máxima de um candle anterior. E a briga agora em cima do gap de baixo, junto com testes aqui dessas regiões aqui, dessas máximas anteriores, que foi um topo, em conjunto com esse gap, localizado ali por volta dos R$ 21. Então, desafio de Bradesco. Eu olharia mais para o Bradesco, principalmente para buscar alguma operação de compra até pelo gráfico diário, se gerar sinalizações de alta já para cima dessa região dos R$ 21, ou melhor ainda, da média móvel exponencial de 13 períodos. Nesse momento,
apesar da boa alta de 3,42%, e não estou dizendo que vai cair, mas nesse momento o meu maior interesse seria ficar de olho em GGBR4 no sentido de girou aqui mais alguns pregões nessa semana, girou topo descendente para baixo dessa região aqui de 21 até um patamar de 21,15, ficaria mais para trabalhar numa venda de swing trade em cima de BBDC4. Essa seria minha, até comentado ontem no radar da semana, essa ação. Então esse seria o meu critério aqui. Para quem está comprado no swing trade de alguma forma, aqui já se fica como um ponto de stop. Se gerar mais 2 candles aqui, independente da mínima do terceiro candle desse movimento, eu colocaria o stop abaixo da mínima desse terceiro candle. Eu, quando eu falo independente, se essa mínima for aqui embaixo, o stop viria para cá, não aqui. Eu aguardaria 3 candles. 1, 2, quarta-feira e quinta-feira. Para sexta-feira, colocar o stop abaixo da mínima de quinta-feira. Depois de Bradesco, MGLU3 terminou o pregão de hoje apresentando alta de 1,46%, mas não conseguiu ainda voltar para ali para cima da média. Teve um fechamento abaixo da média, volta para cima, só que abaixo de um ponto que eu considero mais importante em termos de resistência na faixa ali dos 25,45 a 25,50. Tenta voltar aqui para cima até superando a máxima do pregão anterior, mas não consegue fechar acima da média. Se olho para o gráfico semanal, ainda está aqui uma sinalização, um rastro no gráfico por parte aqui dos players, né, tanto compradores e vendedores, que existe na minha expectativa uma chance maior de ou gerar uma lateralização ou de ter um movimento para baixo. Então ainda não consegui visualizar aqui no gráfico diário algum motivo que aumente mais a chance de ter um movimento de subida aqui e contrário a essa expectativa que eu estou tendo pelo gráfico semanal. Então ainda não seria um ativo que eu abriria a operação de compra de cara, mas que eu ficaria atento, logicamente. Olha olhando isso aqui o gráfico de 60 minutos, olha aqui onde ficaria de olho para compra. Se volta para cima desse nível, gera sinalizações de alta para cima desses 3 topos, esse aqui e essa região aqui, que daria até para falar em mais topos aqui nessa região, essa aqui e essa aqui, basicamente acima do patamar dos 25,35, 25,40, acima dessa região, o interesse maior justamente para compra pelo G60 fundo ascendente no mínimo. Então essa seria a alternativa que eu vejo para essa ação, para falar de operação aí de compra de swing trade. Para venda de swing trade, se ficar enrolado aqui mais alguns pregões e depois gerar o sinal de topo descendente para baixo da região dos 25,45, também possibilita tentar pegar aqui um pedaço de um movimento de baixa no gráfico semanal, que seria pegar um movimento de queda no gráfico diário. Rumo, novamente, a um patamar de suporte que ela já testou, que é a região por volta dos 23,85. IRBR3, ação que terminou o pregão de hoje com alta de 4,23%, com a tendência da IRBR3 de baixa. Resumidamente é isso aqui. Onde é que ela foi bater? Nas resistências, antigos suportes. Aqui um antigo suporte, aqui a resistência de um gap de baixa e resistência da média móvel. Então ela bate em três pontos de resistência, que é aqui na casa dos 6,79, depois tem ali um patamar de 6,73, só ressaltando. Tudo isso aqui está explicado detalhadamente, com vários exemplos, dentro do curso Invista Melhor usando análise técnica. É só essa semana que vai estar para inscrição no curso. E é essa última turma do ano de 2020. Então, esse início aqui de maio, termina nesse final de semana as inscrições. Está disponível o link de acesso, está aqui na descrição do vídeo. O link de acesso à página do curso com todos os detalhes, um ano de acesso a lives exclusivas comigo de mentoria para sanar todas as suas dúvidas que você tiver durante o curso. Então, são no mínimo 2 por mês lives exclusivas. Aqui nós temos essa tendência então de baixa. Dentro dessa tendência de baixa, fica mais o quê? Para monitorar uma operação de venda de swing trade. Vender aqui seria uma das alternativas, só que o stop é muito grande. A minha torcida seria ter que mais 1 a 2 candles aqui tentando subir, depois já era perda da mínima do candle anterior, tentando fazer uma venda de topo descendente a favor da tendência do gráfico diário, do gráfico semanal e do gráfico mensal, ativo mais alinhado para baixo. Só olharia para a compra para esse papel, sendo bem sincero, assim, tecnicamente falando, para ter uma expectativa maior de subida se ela retornar para cima dos 7,15. Se voltou para cima dos 7,15, passou a gerar sinalizações de subida, fundo ascendente, o pivô de alta acima já do 7,15, me interesso muito mais por compra nessa ação. Enquanto isso não acontecer,
não é um ativo que eu olharia muito para a ponta compradora. EZTC3, ação que deu uma despencada geral, vinha numa tendência de alta, topos e fundos aqui ascendentes, topos e fundos ascendentes, gera aqui uma pancada para baixo, perde a mínima de um fundo ali que inclusive era uma região de topo, chamada mudança de polaridade, passa direto, fura aqui esse patamar, ou seja, num dia que o Ibov subiu aí 2,16%, essa ação ainda consegue terminar em queda aí de 0,88%. Ou seja, dentro desse contexto atual, que inclusive pelo gráfico semanal é um ativo que venha gerando uma tendência aqui de baixa, eu ficaria mais interessado em venda desde que gere algum processo de correção. Subiu, topo descendente, mais para venda. Movimento muito relevante para baixo, a expectativa ou a probabilidade na minha leitura seria de ter ainda, depois de uma tentativa de subida ou lateralização, ter algo mais para baixo ainda nessa ação. E aí falando em algo mais para baixo, olhando para o gráfico semanal, teria aqui um gap em aberto ali na faixa dos R$ 31,38 a R$ 30,92. Então não é um ativo, por mais que esteja dentro de um patamar de suporte, que eu abriria uma compra aqui de superação de máxima, enfim, a não ser que seja arriscar em cima desse patamar aqui, mas mesmo assim não seria uma forma que eu gosto de trabalhar. BRML3. A ação terminou o dia de hoje também com o Ibov subindo 2,16% e termina em queda de 2,94%. Então, shoppings não estão nada bem. Queda muito forte, cenário ruim, graficamente falando, semanal com pivô de baixa, tendência de baixa. Correções, que eu já até comentei aí na análise da radar da semana, correções nesse papel aqui, tentativa de movimentação para cima, seguida de topo descendente, assim como eu acabei de falar em EZTC3, o foco maior, o olhar seria mais direcionado para planejar justamente a operação na ponta vendedora. Compra eu não consigo enxergar ainda, enxergar no sentido dentro da minha metodologia e perfil, algo que gere uma expectativa muito maior de subida nesse papel. Não consigo visualizar isso agora no curto prazo, nem no médio prazo. Então, por enquanto, sem motivos, dentro da forma como eu trabalho, dentro dos critérios de entrada, não vejo motivos ainda de abrir uma compra em cima de BR Malls. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nesta análise. Um grande abraço e até o próximo pregão.